meus irmãos, como estão? A paz para todos. Deus vos abençoe. Desejo que tenham tido um Natal alegre, tranquilo, porque o Natal não é essa farra que a gente vê por aí. Natal é uma coisa muito importante, muito sublime, quando se trata do verdadeiro nascimento de Cristo, e não de um Papai Noel carregando um saco de presente nas costas. Eu descobri que o Papai Noel é vermelho porque a Coca-Cola vestiu ele de vermelho. Antigamente ele era verde. Mas há muitos anos atrás a Coca-Cola, para fazer uma boa propaganda lá nos Estados Unidos, vestiu o Papai Noel de vermelho. É interessante, né? Tem nada a ver com Jesus. Mas nós sabemos disso, nós os cristãos. No entanto, não deixa de ser uma época de confraternização. Amém? Nós não fizemos nada no Natal, não costumamos fazer. E no Ano Novo, na passagem do Ano Novo, vamos fazer uma vigília lá na igreja, que é a Vigília da Gratidão. Ou seja, vamos estar agradecendo a Deus por mais um ano, pelo ano que passou, pelos livramentos, pela vida, pela saúde, pela paz. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso seja para o louvor da glória de Deus. Queridos, eu vou ler uma passagem aqui, ainda em continuação. Lucas capítulo 12. Na semana passada falamos sobre esse mesmo capítulo, embora outro assunto. Mas vamos ler hoje do versículo 4 em diante. Semana passada nós lemos do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler do versículo 4 em diante. Tem dois assuntos aqui que eu vou emendar um com o outro, para que tenhamos um bom discernimento. O primeiro assunto começa no versículo 4, diz assim: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Digo que esse vocês devem temer. Aí Jesus diz uma coisa muito importante. Ele diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Continuando, entramos num outro assunto, onde ele diz assim no versículo 8: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Somente até aqui. Vamos fazer uma breve oração. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Pela vida propriamente dito, pelos livramentos, pela saúde, pela paz, acima de tudo pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados, que quando arrependidos, a Ti confessamos. E Tu nos tens preservado, guardado, abençoado, nos tens levado por caminhos de alegria, de paz e satisfação, caminhos difíceis, mas caminhos agradáveis.
caminhos estreitos, mas caminhos que conduzem à vida eterna. E hoje, Senhor, neste momento, pelo qual já te agradecemos, quando abrimos a Tua palavra para nela meditar, pedimos a unção do Teu Espírito sobre nós, não só sobre o pregador, mas também sobre os Teus filhinhos, nas suas casas, nos seus lares, os quais eu espero estejam com saúde, com paz, com alegria, e aqueles que estiverem passando por maus momentos, maus pedaços, desde já eu profetizo saúde e paz para eles também. Te peço, te agradeço essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu estou lendo o Evangelho de Lucas já há alguns dias, e esses dois assuntos, os quais eu estou interligando, eles são altamente instrutivos para nós, principalmente nos dias difíceis que estamos passando, onde muitas pessoas têm se afastado das igrejas, onde muitas pessoas estão como que não aproveitando no bom sentido da palavra, mas aproveitando no mau sentido da palavra a pandemia e outras coisas mais para se afastar das igrejas. É quase como aquelas pessoas que moram em lugares difíceis e dizem assim, eu não vou à igreja porque eu tenho medo de tiroteio. Nós não temos que ter medo de nada, queridos. Temos que ser prevenidos, sim, não tentar a Deus, porém, o que tivermos que fazer, que for honroso, que for digno, principalmente ir na casa do Senhor, deve ser feito com fé, com paz, com alegria e com prudência. Vamos entender essa palavra que nós acabamos de ler. Primeiro assunto, a Sociedade Bíblica do Brasil taxou assim: a quem temer? E Jesus disse assim: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Está dizendo que não temer aos homens, não temer às pessoas. Vejam bem, não é desrespeitar. Nós não temos que desrespeitar as pessoas. O que nós temos é que não ter medo. Podem compreender isso? Não devemos ter medo do homem, porque o homem, o máximo que ele pode fazer é nos tirar a vida física, não a vida eterna, não a vida espiritual. E se estamos em Cristo e fatalmente destinados aos céus, eles podem nos tirar a vida, o que vão fazer é nos mandar lá para cima mais cedo. Podem compreender isso? Mas pelo menos saímos no meio dessas lutas tristes e vergonhosas que lutamos contra bandidos, contra a polícia, contra o governo, contra o comércio, contra a indústria, contra tudo e contra todos. No entanto, dependemos de todos eles para existir. Então, Jesus diz assim: eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Está dizendo o seguinte: existe um Deus. O Deus a quem amamos, o Deus a quem servimos, o Deus na presença do qual estamos, e ninguém pode nos tirar a vida física se não for por permissão dele. E se ele permitir que alguém nos tire a vida, ou se ele mesmo nos tirar a vida, uma coisa ele fará. Se somos fiéis a ele, se somos cristãos, se recebemos realmente a Cristo como Senhor e Salvador, ele nos mandará para os céus. Ele nos levará para os céus. Jesus Cristo nos virá buscar para habitar com ele os céus. Podem compreender isso? Coisa que os homens não podem fazer. Por outro lado, aqueles que não têm a Cristo, eles vão para o inferno mesmo.
Porque Deus tem o poder e a autoridade, a condição de mandar para o céu ou para o inferno, dependendo a quem você está servindo. Aí no versículo 6, Jesus faz uma comparação. Primeiro ele diz assim: não vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Talvez muitas pessoas aqui no Brasil achem esquisito isso, vender pardais. Mas eu por acaso tenho essa experiência. Eu venho de um país onde nos bares, nos restaurantes, lá se chamam tabernas. O tira-gosto preferido lá do pessoal, antigamente, um dos tira-gostos preferidos eram pardais fritos. Podem compreender isso? Que os pardais na Europa são ligeiramente maiores que os daqui e são gordinhos, cheios de saúde. Eu mesmo tinha conhecido vizinhos meus que pegavam pardais nas searas, nos campos de plantação de trigo, essas coisas. Eles amavam redes gigantes, redes assim com 10, 15 metros de largura, e quando um bando de pardal pousava, aquela rede fechava, ele pegava todos, matava um por um, torcendo o pescoço e ia vender nos bares e nos restaurantes, que é um tira-gosto. Como aqui comem, por exemplo, um tira-gosto de sardinha, azeitona, linguiça calabresa, essas coisas todas. Lá em Portugal tem, claro, azeitona, tem também linguiça e tudo mais, mas pardal era uma das coisas preferidas. Isso me faz entender que naquela época, provavelmente, o pardal tinha o seu valor. Como no norte, por exemplo, a pomba de arribação, que todos vocês conhecem, todos vocês já ouviram falar. Até aqui no campo de São Cristóvão, na feira de São Cristóvão, já se vendia isso. Eu morei lá em São Cristóvão, eu me lembro, vendiam isso, pomba de arribação, que é uma época em que umas rolinhas vêm, passam aqueles bandos e pousam para procriar e tal, e o pessoal mata aquilo com pau, depois salga, conserva e come o ano todo. Lá, isso era feito com os pardais. E segundo ele diz aqui, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Vamos colocar apenas para explicar. 5 pardais por 2 centavos. Vamos dizer que fosse assim, apenas para explicar. Aí ele diz assim: entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles, quer dizer, de nenhum dos pardais. Deus sabe quantos pardais tem e quantos não tem. E ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, quanto mais os pardais. Agora ele diz assim, ele dá essa explicação para dizer isso aqui que vocês vão ouvir agora. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Ora, se Deus tem na sua conta os pardais, e não é só os pardais, é as rolinhas, os pintacilgos, as cambachirras, os curiós, todos os passarinhos, ele tem tudo na sua conta, ele sabe quantos insetos existem, ele sabe tudo. Aí ele diz assim: vocês valem muito mais que pardais. Então eu tenho muito mais consideração com vocês do que pelos pardais, dos quais vocês valem mais. Podem compreender isso? Mas agora ele entra aqui num assunto que a sociedade bíblica taxou como sendo confessar e negar a Cristo. Aí ele diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem, que era ele mesmo, Jesus Cristo, o confessará diante dos anjos de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você for um arauto, um cristão que tem a alegria de ser cristão e que propaga esse fato, pode ser com modéstia, pode ser do jeito que for, você pode às vezes falar com uma certa modéstia e pode falar também com uma certa volúpia. Olha, eu sou um cristão, sou um servo de Deus, eu amo o Senhor, eu vou para a igreja, isso, aquilo. Ou pode ser somente dizendo: olha, Deus abençoe você, eu sou um cristão, eu amo você, dando um bom exemplo,
fazendo o que é correto diante de Deus e dos homens. Não é só diante de Deus, não, é diante de Deus e dos homens. Você não pode apenas ser bom, você tem que ser bom e mostrar essa bondade. Aquela história de matar a cobra e mostrar não, matar o gato, sei lá, matar a cobra e mostrar o pau. O importante é deixar claro de que espírito você é. Deixar claro qual é o seu caráter. Quem assim age, deixando claro para todos que é um caráter cristão, e que ama a Deus, que serve a Deus, que anda na presença do Senhor, e que não tem vergonha de dizer que é um cristão, isso agrada a Deus. Agrada tanto que ele diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. O Filho do Homem, que é Cristo, ele está hoje assentado à destra do Pai. Ele exerceu o ministério dele aqui na terra, o ministério da salvação, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e agora ele está à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. E ele não faz isso em oculto. Os anjos estão lá ao seu redor. Podem compreender isso? Os arcanjos, os serafins, todos os habitantes celestiais, todos os habitantes dos céus estão lá. E são milhares de milhares, não é pouca coisa não. E ele não tem nenhum acanhamento em dizer ao Pai: olha, este é teu filho, este é teu servo, este me recebeu como Senhor e Salvador, este é um dos nossos, este é da família de Deus. Podem compreender isto? E ele diz: mas o que me negar diante das pessoas será também negado diante dos anjos de Deus. Se você tem vergonha de ser cristão, você tem vergonha de exercer e viver o cristianismo, Deus não se agrada disso. Você não se converteu ainda de verdade, portanto, não tem lugar para você nos céus. Ele não vai dizer ao Pai que você é um dos dele, porque você o nega, você não quer nada com ele. Você vai à igreja por quê? Para agradar a mamãe. Não, você tem que ir para agradar a Deus, para adorar a Deus. Eu vou para agradar a minha esposa, ou meu marido, ou meus pais, ou meus filhos. Não, você tem que ir à igreja porque é um cristão, porque ama a Deus e porque deseja ir à sua casa, adorá-lo, louvá-lo com hinos, orar a Ele. E além disso, não é acima, mas além disso, ter comunhão com seus irmãos. Podem compreender isso? Quando você estava no mundo, tinha os seus amiguinhos do mundo, mas agora você está em Cristo e os seus amiguinhos são seus irmãos em Cristo. Você precisa se entrosar, precisa se encaixar no tijolinho da igreja. Cada um de nós é um tijolo da igreja, no bom sentido da palavra. Podem compreender isso? Então ele diz assim: também o Filho do Homem, digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Pois aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Aqui a coisa pega, e eu deixei isso para o final, para poder dar uma explicação a vocês, porque isso aqui tem duas conotações. Presta atenção. Isso aqui tem duas conotações. Vou ler o versículo de novo para vocês entenderem.
Ele diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Claro, se ele se arrepender e pedir perdão. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Isso aqui, em princípio, como eu disse, isso tem duas conotações. Em princípio, fala do crente, não é do incrédulo. Porque o incrédulo, tudo que ele faz é blasfemando contra Deus. É blasfemando contra o Filho do Homem. Intrinsecamente ele está blasfemando. Quando você nega a Cristo, quando você não se sente um cristão, não se acha um cristão, não se declara um cristão, você está blasfemando contra o Espírito Santo, que é aquele que te convida a receber a Cristo, é aquele que fala no teu interior que ser cristão é necessário, que receber a Cristo é necessário. Então, se você nega, você está blasfemando. Mas aqui, em princípio, está falando ao próprio cristão. Se um cristão zangado, eu já soube de casos parecidos, zangado com a igreja, zangado com o pastor, zangado com o maestro do coro, zangado com o líder da música, zangado com o diácono, zangado com o colega, zangado com alguém, se afasta da casa de Deus e fala bobagem contra Deus, contra Cristo. Eu não vou expressar palavras, porque eu não estou aqui para me comprometer com Deus em função de acusar os outros. Uma coisa é certa. Veja bem, se você fala do mal de Jesus, mas se arrepende e pede perdão, aí tudo bem. Você é perdoado. Se você confessa e realmente é arrependido, pede perdão, você é perdoado. Mas se você blasfema contra o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é aquela pessoa da Trindade, embora sendo chamada a terceira pessoa da Trindade, é aquela que sintetiza o Deus triuno em você. Blasfemar contra o Espírito Santo é estar blasfemando contra Jesus e contra Deus ao mesmo tempo. Podem compreender isso? E uma pessoa que já andou na casa do Senhor, que já conheceu as coisas celestiais, já até gozou das delícias celestiais, já foi abençoado por Deus diversas vezes, e agora blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Isso aí é muito difícil de acontecer. Só mesmo uma pessoa, acho que possessa de espíritos malignos, poderia fazer isso. Mas, veja bem, mas a outra conotação é o fato de não receber a Cristo como Senhor e Salvador. Também é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E, obviamente, não haverá perdão, por quê? Porque quem não quer receber a Cristo como Senhor e Salvador não vai pedir perdão. E fatalmente vai morrer incrédulo. E se morrer incrédulo, para onde vai? Para o inferno. Podem compreender isso? Então, meus amados, diante disso, primeira coisa, ter o zelo, ter o cuidado de consignar, por assim dizer, a sua salvação, declarando o quanto você ama a Deus, o quanto você o teme, e andando nos seus caminhos e procurando fazer a sua vontade. Não faz mal quantos anos você errou, desde que se arrependa e se conserte, esse é o ideal. E eu diria a você, faça isso hoje, não deixe para amanhã, porque você não sabe se vai amanhecer o próximo dia vivo. Então isso tem que ser no momento que você entende essa realidade. Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Declarar-se um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, temente a Deus, e de maneira alguma olvidar, de maneira alguma negar a Deus. Porque não tem perdão se morrer nesse estado de fingir que é crente, mas não é. Como tem muitos nas igrejas assim, se morrerem nesse pecado, vão para o inferno. Se você pode compreender isso,
Eu louvo a Deus por isso. E tenho certeza que você tem uma vida digna na presença de Deus se assim agir. Você pôde compreender tudo que lhe foi dito hoje? Então louve a Deus por isso e vamos agora fazer uma oração de encerramento. Feche os seus olhos mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti. Primeiro, para Te agradecer por esses momentos propícios onde podemos, Senhor, ministrar a Tua palavra, meditar na Tua palavra, refletir sobre a Tua palavra. Tudo isso com a unção do Teu Espírito, com a presença do Teu Espírito. Não é algo tirado da nossa mente, não é algo que a gente invente, não. É a Tua palavra que ensina essas coisas. E o Teu Espírito que confirma em nós. Então, Pai querido, abençoa os Teus filhinhos que estão do outro lado, ouvindo a Tua palavra. E tenho a certeza, Senhor, que estão contritos, compreendendo e aceitando aquilo que estão recebendo. Porque é para o Teu louvor, para a Tua glória. E é para o bem de cada um deles. Abençoa, Senhor, Teu povo com saúde, com alegria, com paz. Dá-nos um fim de semana cheio da Tua graça. Dá-nos uma passagem de ano agradável. Abençoa, Senhor, a programação que vamos ter lá na igreja. Que tudo seja, Senhor, para o louvor da Tua glória. E se alguém que está do outro lado nos ouvindo, Senhor, e ainda não Te recebeu como Senhor e Salvador, que nesta hora possa colocar no seu coração o ato de procurar uma igreja, de ouvir a Tua voz e de receber o Teu Filho como seu Senhor e seu Salvador. Abençoa ó Deus, os Teus filhos, é o que eu Te peço em nome de Jesus. E agora, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Seu Santo Espírito e as Suas doces e eternas consolações permaneçam em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém.